noite. Olha esse recadinho. Manu e Vanessa juntas é muito amor. Ah, Jéssica, linda. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Hum, Boa Bem, noite, boa noite. conseguimos, finalmente. Conseguimos. No Pode final deu tudo certo. ser. No final tudo dá certo, tudo dá certo. Mariana, Mari, Lobianco, várias muito bom, pessoas queridas, vários coraçõezinhos. muito bom. Alessandra. hum, Ai, que ótimo. Coisa boa tá aqui. E Boa noite, Vanessa, gente. ai, Monique chegou. Ai, adoro esse momento. Pintor da Lua, olha só. Adoro esse momento. Se deixar, eu fico aqui, vendo quem chegou. Mas vamos Delícia rever começar, pessoas, porque não é? É nosso espaço de afeto, né? E com para certeza. encontrar pessoas queridas, mas já estou colocando o reloginho aqui do meu lado, porque senão a gente passa Ah, a isso é noite bom, porque a inteira. gente fala muito, né, Manu? Exatamente. Então, olha só, Vanessa. Então, hoje estamos aqui para falar sobre clínicas de plano de saúde. Aqui um olhar totalmente de fora, né, porque eu não tenho essa vivência, não tenho essa experiência, e eu aprendi muito lendo a sua dissertação de mestrado, e louca aqui para ouvir você com seu olhar de dentro, de quem passou por essa experiência, quem teve essa vivência. E eu sempre começo, né, as nossas conversas com um disparador, que é o pontapé, né, inicial, e eu quero começar com o primeiro parágrafo dos seus agradecimentos da sua dissertação, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje, né? Você começa falando assim: no último congresso de psicodinâmica do trabalho, ouvi de Lee Sobol que, no fundo, o que temos discutido são crises de existência. No íntimo, crises de sentido, que se desdobram em inúmeras compensações e adoecimentos corporais e relacionais. Eu acho que é isso que a gente tem trazido para cá e tem conversado, independente do tema. Eu acho que o que tem de fundo, né, é justamente isso, né? São as crises de existência, independente do nosso tema aqui de trabalho, né? E também queria começar falando desse título maravilhoso, né, que um dos seus entrevistados, né, falou sobre o estilo drive-thru, né, de Inclusive, queria agradecer atendimento. a presença da Mari, que participou da pesquisa, né, e que vivenciou comigo um pouco desse processo, né, do atendimento estilo drive-thru. Então, Ah, acho que a gente, presença dela aqui para mim significa muito, sabe? Já vi amigos, o Anderson, Tainara, que estudou comigo também, que na Estácio, maravilha. enfim. Mas acho que a presença de pessoas que viveram junto comigo um pouco dessa história, acho que dá para mim assim, uma mão, sabe, assim, diferente. Tipo, a gente estava junto lá, né? Hoje a gente consegue pensar a partir de um lugar de quem está de fora, mas a gente viveu também o lugar de quem estava lá dentro, né? Sim, e que falas potentes, que falas potentes. Gente, eu estava falando para a Vanessa, antes da gente começar aqui, que a dissertação dela, ela tem assuntos, assim, não para uma live, tem para uma vida inteira de lives, porque é muito potente, né? E essa fala incrível, né, do entrevistado do Fabrício, né, que, claro, são nomes fictícios, né, que fala assim, olha, para poder compensar a remuneração que não é dada de maneira adequada, justa, a gente passa aí de 10 a 12 horas fazendo atendimentos estilos drive-thru, né? E perdendo exatamente nisso qualidade de vida, perdendo em tempo.
né? E eu fiquei pensando, Vanessa, o quanto esse estilo drive-thru dos atendimentos, o quanto que é um estilo também de vida, né, da contemporaneidade. E eu fiquei lembrando de funerais expressos, os drive-thru, né, que assim, isso antes da pandemia, que já tinha esse formato drive-thru, né, onde os velórios eram feitos dessa forma, as pessoas passando de carro, né, olhando a pessoa no caixão e indo embora. Então durava 15 segundos, né? Então quanto que isso existe não só nos atendimentos, né, mas como formas, como estilos de vida da contemporaneidade, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Assim, eu acho que isso é caro à psicologia, mas é caro a todos os campos de saber, né? Assim, porque a gente está falando da gente, né? O termo drive-thru, ele vem dessa ideia da comida, né? Dos food trucks, da ideia do drive-thru mesmo, de você poder passar, né, com seu carro, pagar ali, pegar comida rapidamente, comer rapidamente e seguir para algum lugar, né? E se a gente parar para pensar, a rapidez, né, porque geralmente a gente não passa no drive-thru necessariamente pelo sabor da comida, mas pela praticidade, né? E a gente tem vivido drive-thrus nas relações, a gente tem vivido drive-thrus na relação com o próprio corpo, né? Na relação com as nossas emoções, né? Olha, o fenomenologia é ótimo, né? O outro celular O que que tem tocando. no campo? A gente vive drive-thrus nessas conversas, né? Porque antes a gente se comunicava por carta, então tinha todo um tempo de preparação para escrever para o outro, para sentir, né? Hoje a gente vive WhatsApp, que a gente nem a palavra a gente escreve inteira, né? Eu estava rindo com uma cliente minha, adolescente, que eu vou confirmar a sessão com ela, ela me responde com S e com N, né? Então não é nem sim ou não, né? É um S. Então cada vez mais a nossa comunicação está drive-thru, né? No Instagram a gente faz postagens que precisam ser rápidas, né? A gente posta vídeos que precisam ser rápidos. Então o tempo inteiro a gente está cobrando da vida uma velocidade que a gente precisa se questionar para quê, né? E o sentido disso. Porque no final das contas a gente não quer que a vida passe rápida. A gente quer aproveitar a vida o mais rápido possível, né? Mas a gente não quer abreviar a vida, né? E essa história do drive-thru, a gente precisa questionar o quanto que essa rapidez ela tá trazendo o que a gente está buscando, né? Assim, e isso foi uma discussão muito grande. Né, quando a gente fala do termo drive-thru, né, que o Fabrício usa na entrevista, eu achei que esse termo ele trazia muito. Eu me identifiquei muito com esse termo como psicóloga que vivia, né, a realidade desses atendimentos. Porque a gente tinha exatamente uma esteira de clientes. Então, a sensação que eu tinha, né, é que chegava Eu um só vou cliente. interromper um pouquinho para dizer que eu fiz uma imagem. Sabe aquela esteira que tem na produção fordista? Né? Usei exatamente essa Daquela imagem na linha de apresentação. produção. Eu coloquei clientes no lugar Uau! dos parafusos, né? Do Chaplin ali, porque Imagem! foi exatamente essa a imagem, assim, né? Eu tinha um processo onde eu ia lá, buscava o cliente, ele entrava na sala, e a minha sensação é que eu tinha ali, né, meia hora para organizar esse cliente, né? Consertá-lo, muito entre aspas, assinar guia, né? Deixar ele na recepção de novo e pegar um outro cliente. E nesse meio tempo eu precisava dar conta de beber água, ir ao banheiro ou não dar conta, né? Então, assim, eu acabei de escrever um capítulo de um livro que vai sair, né, baseado lá no programa de pós da UFRJ, e que fala, o nome do capítulo é Entre a Escuta de Si e a Escuta do Outro. Porque era exatamente nessa berlinda que eu me sentia, né? Ou eu parava para escutar o meu cliente, né? Para eu entender a realidade dele, ou eu parava para olhar como é que eu estava. Porque a minha sensação é que não tinha um tempo para eu viver as duas coisas.
Tem uma fala sua, que eu acho que é exatamente isso, que você diz assim, uma fala do seu diário de campo, né? De repente, chega o próximo cliente, mas ainda não estou ali. Espera, o relógio continua rodando e eu não consigo avisar que o meu tempo com ele ainda não começou. E aí a gente começa a entender, né, a realidade da presença, né? Porque quando a gente fala de presença, a gente não fala necessariamente de um corpo materializado num lugar. Quando a gente fala principalmente de psicoterapia, a gente está falando de uma presença que é uma disponibilidade emocional. E eu acho que eu só consegui materializar, né, e sentir essa diferença na clínica de plano. Porque eu comecei a me perceber não chegando. Então, assim, se eu tirasse uma foto daquele momento, estava tudo ok. Eu estava sentada na minha poltrona, o cliente estava sentado na poltrona dele e ele estava falando comigo. Mas emocionalmente eu ainda não estava ali, porque eu tinha acabado, eu não tinha nem desconectado ainda da história que eu tinha acabado de acompanhar, que vem com afetos, né? E aí eu comecei a entender que, por exemplo, algumas coisas me marcaram muito nessa história. Me marcou muito o dia que eu fui fazer a entrevista na clínica de plano, porque eu fui fazer a entrevista por volta de umas 5 horas da tarde, assim. Então, tinha uma troca, né, dos atendimentos, e aí eu ouvi uma psicóloga falando para a recepcionista, né? Ah, tomara que o meu cliente não apareça. E aí eu fiquei com aquela fala e eu trouxe um processo de julgamento, né? Eu estava começando a conhecer aquele espaço, né? E eu falei assim, gente, mas que tipo de atendimento essa pessoa vai conseguir oferecer para esse cliente, se ele chegar, né? E aí isso foi uma coisa que me marcou muito. E um ano depois, né, eu fiquei 1 ano e 2 meses nessa clínica de plano, e um ano depois eu me peguei sentindo a mesma coisa e pensando a mesma coisa, tomara que meu cliente não apareça. Então, o que inicialmente eu individualizei e questionei como daquela profissional, eu comecei a repensar como que isso foi construído em mim. Como é que que tinha acontecido que naquele momento eu me peguei pensando a mesma coisa que ela, eu só não verbalizei para o outro, mas eu não podia me enganar, né? Aquilo estava acontecendo dentro de mim. E isso me marcou muito, porque eu comecei a perceber, foi daí o desejo pelo mestrado, porque o diário de campo, né? Que eu nomeei como diário de campo na pesquisa, na verdade era o meu diário pessoal, era o momento que eu tinha para dar vazão a alguma coisa minha ali, né? Na minha realidade, eu estabelecia uma hora de almoço. E eu atendia 22 pessoas num dia. Tinham pessoas que almoçavam em meia hora. E atendiam 23 pessoas num dia. Vanessa, eu vou compartilhar uma coisa com você e com vocês, com todo mundo. É que, assim, eu fui lendo a sua dissertação e eu me peguei fazendo isso várias vezes, tomando fôlego, porque a minha sensação era de sufocamento. Muitas vezes, muitas vezes, eu precisei tomar fôlego para retomar a leitura. Exatamente. E eu me sentia sufocada, era exatamente isso, assim. Para eu estar com o outro, eu precisava sufocar coisas minhas. Eu precisava sufocar a minha pressão, né? Assim, a pressão que estava dentro de mim, do horário, eu precisava sufocar. Porque a gente precisava cronometrar tudo. Porque ainda tinha um processo, assim, não tinha espaço para atraso. Isso significava que se eu atrasasse 5 minutos aquela pessoa, eu teria que atender a próxima em 25 minutos. Então, assim, a minha sensação é que eu estava o tempo inteiro precisando escolher entre um e outro e eu ficava esquecida ali, né? Então, de dar um atendimento que fosse o melhor possível naquele momento, naquele tempo, naquele espaço, e no final dos contos eu ficava esquecida. E aí uma coisa que eu falei com meu marido algumas vezes, né, e que depois eu coloquei também em diário de campo, que eu ia de trem, né,
E aí ele me buscava no trem até em casa. E eu pedia para ele não falar comigo. E eu me peguei falando para ele assim: você me dá meia horinha, eu preciso ficar meia horinha sem falar com ninguém. E, cara, eu tava pedindo exatamente o tempo que os meus clientes tinham de escuta. Eu tava pedindo meia hora para mim. Então, assim, a minha vida estava sendo oferecida, na minha escuta estava sendo oferecida para o outro de meia em meia hora, e no final do dia eu estava pedindo meia hora para que eu pudesse ficar me escutando, sabe? Ou não escutando, não sei. E aí foi um momento que eu falei assim, cara, o que está acontecendo comigo? Como é que isso começou, né? Como é que isso se produziu? E foi nesse momento que eu comecei a entender que eu precisava falar sobre isso. E que eu precisava trazer essa discussão para a academia, porque os profissionais que trabalhavam na clínica de plano não eram pessoas que estavam dentro da academia. Então, aquela realidade, ela facilmente ela vai ficando esquecida. Ela não entra na discussão. Porque essas pessoas não têm tempo nem para almoçar. Que tempo que elas vão ter para pensar sobre o próprio trabalho? Porque o drive-thru, né, ele é justamente isso, é tão rápido que eu não sinto, eu não sinto o sabor do alimento quando eu como rápido. Eu não percebo a minha respiração quando eu estou desconectada de mim, né? Eu não percebo o outro. Quantas vezes a gente está aqui, ó, eu estou conversando com você, eu estou aqui no celular, eu estou aqui no celular, eu estou conversando com você. Então, de novo, a gente tem dois corpos que ocupam o mesmo espaço, mas não necessariamente a gente tem presença. A gente tem encontro, né? E a minha discussão começou a ser essa. Como é que estava o meu encontro? Como é que estava o meu encontro comigo e qual era a possibilidade que eu estava tendo de encontrar com o outro, né? Eu estava ausente de mim. Não existe possibilidade de encontro se a gente não está lá, né? Se a gente se perde, eu acho que o perder-se de si não possibilita o encontro com o outro, Exatamente. né? E eu fiquei pensando assim tantas coisas, eu fui ouvindo você e assim o quanto que não tem espaço e tempo para a vida, né? Porque assim, se o cliente atrasa, não tem espaço para negociação, porque não tem tempo de negociação. Se ele se ausenta, não tem tempo de reposição, não tem espaço para isso, não tem espaço para negociação, não tem tempo e não tem espaço para a vida. Porque a vida é feita de imprevistos, a vida é feita de ajustamentos, a vida é feita de negociações, e não tem espaço para nada disso. Os E horários aí, são rígidos, fixos. exatamente. E tem um processo, assim, né, que eu achei até legal, que o Pintor da Lua, eu adorei esse codinome, aliás. Ele colocou que Maravilhoso. Vanessa, a psicologia pós-pandemia necessitará de novos olhares, novos autores, posto que antigos estudos às vezes não dão conta desse atípico contexto, uma pandemia. Exatamente. Né? Quando a gente fala da pandemia, eu acho que a pandemia está assim, dando uma porrada na nossa cara do tipo de vive, sabe? Vai a partir das necessidades do agora. Porque em nenhum momento a gente previu, né, estar tanto tempo num processo de pandemia. E tudo está precisando ser reorganizado. Relações, né? Quem mora, quem é casado, quem mora com família, está vendo uma convivência que possivelmente não vivia há muitos anos. Todo mundo dentro da mesma casa, tendo que conviver, né, naquele espaço, sem muito espaço, né, de saídas, e, enfim. A gente está se Distrações, reconhecendo. né? Exatamente. A gente está se reconhecendo, se reconectando, se desconectando de formas diferentes, né? Então, a psicologia ela não pode ficar fora disso. A psicologia ela precisa dialogar com o que está acontecendo agora. Ela precisa dialogar com a psique, né? Psicologia vem de psique, vem de alma, né? Tudo aquilo que nos atravessa afeta a nossa alma.
afeta o nosso contato com a gente, né? E alma aqui eu nem tô falando no sentido religioso, não, tô falando daquilo que faz a gente ser mais do que corpos no mundo, né? Daquilo que faz a gente transcender. A busca de sentido não é busca de um corpo perfeito. A busca de sentido é alguma coisa que me transcende. Transcende o que eu faço. Faz aquilo ter uma dimensão mais consistente, né? Eu Então, sim, eu lembrei de acho que uma a fala. psicologia vai precisar se repensar, assim como a gente está precisando se Ih, repensar, dei acho que na uma mesma travada. velocidade, né? Gente, eu travei também. Foi só Eu a travei? Vanessa. Voltou. Eu não sei se fui eu, se foi você. Também Alguém não sei. travou. Mas acho que a Mas, gente ó, você voltou. falou, eu acho. Eu também acho que voltamos. Você falou, eu acho que é psicologia, aí eu não ouvi mais. Eu não sei se as outras pessoas ouviram. Eu falei que eu acho que a psicologia vai precisar, né? Se rever, se reinventar, assim como a gente, como pessoas, como relações, como tudo, né? Assim, é isso, está sendo colocado para a gente um novo contexto. E a gente vai precisar entrar em contato com as nossas necessidades, né? Sim. Eu lembrei da fala de um entrevistado seu, que ele fala assim, que ele sentia essa relação na clínica, né, a clínica com essa relação, né, dos planos de saúde, como se fosse uma relação comercial. Né? Ele sentia de uma forma, ele percebia de uma forma diferente. E aí você estava falando de alma, né? Se na clínica é um encontro, né, em que uma alma toca outra, onde que fica a alma numa relação mercadológica, né? Numa relação ali comercial, de mercadoria, né? E E teve eu uma vi fala, né? várias coisas. Não sei se é dessa Diga. até que você está falando, de uma das entrevistadas, que ela falava assim: a minha sensação é que as pessoas chegam aqui e elas querem alguém que escute, né? Se sou eu, se é outro, se é... E é isso, assim, tanto faz, né? Então ela também se Ó, sentia nesse lugar de tanto faz, né? estou te pagando para você me ouvir. Foi uma fala. A outra é: você já é a terceira ou quarta psicóloga com quem eu falo. Eu não faço questão de psicóloga. Eu faço questão é do meu horário. Exatamente. E Ai, aí, fôlego. e aí isso eu acho que é muito forte, assim, porque a gente está falando de relação. A gente está falando justamente de um processo onde é, a relação faz toda a diferença, né? Então, por exemplo, para eu contar algumas coisas para alguém que são íntimas minhas, né? Tem pessoas que contam para todo mundo, tem pessoas que não. Para eu contar alguma coisa para alguém que é íntimo meu, eu preciso me sentir segura. E aí, se eu tenho toda hora a pessoa que está aqui para me escutar, né, toda hora muda, esse é o meu espaço de segurança. A minha relação é o quê? É com o horário? É com o terapeuta? É com quem? Não estou falando de uma mudança de terapeuta, né? Às vezes eu acho que a mudança pode ser importante, mas o ritmo dessa mudança. Eu tive clientes que eu era a quinta terapeuta delas no espaço de um ano. Um ano. Então, assim, se a gente parar para pensar, quais são os tempos dessas relações? Quais são os tempos do aprofundamento, né? Nessa história de vida? Se essas relações elas são tão rápidas assim, né? Então, assim, eu fiquei. Drive-thru, né? Drive-thru, exatamente. E aí a gente começa a pensar qual é a potência terapêutica dessas relações. Porque quando a gente pensa psicologia, né, às vezes o estereótipo que o psicólogo tem é aquela história, né, de alguém que vai chegar lá e que vai te escutar. Mas a gente não trabalha com, com uma escuta que é automática, ou pelo menos não deveria. A nossa escuta ela precisa ser conectada com afeto. Eu preciso entrar um pouco na história dessa pessoa, para eu compreender o Escutar é que ela está diferente de vivendo. ouvir, né? Exatamente. Ouvir qualquer ser que tenha ali um aparelho biológico auditivo
ouve, né? Escutar, escuta é uma escuta diferente, né? É um ouvir com atenção, é um ouvir com disponibilidade. Né? Então, eu ouvir uma música, eu estou passando na rua, passa um caminhão, né, fazendo a propaganda com a música. Ah, você ouviu a música? Eu ouvi. Agora, parar para escutar música é outro nível de contato, né? É outro nível de relação com a música. Então, acho que esse é um processo, né, importante. A gente entender que, por exemplo, quando eu vou num drive-thru, eu tenho um tipo de comida, eu tenho um tipo de sabor. Quando eu vou num restaurante, eu tenho um outro tipo de comida. Às vezes um outro tipo de sabor. Eu tenho alguém que parou para preparar o que eu pedi, né? Eu tenho alguém que eu tenho um cuidado nos ingredientes, eu tenho um processo ali, né? Que é muito diferente do drive-thru. Um cozinheiro de um restaurante, muitas vezes, ele é muito melhor remunerado do que uma pessoa da chapa do drive-thru. Que é nem entendido como cozinheiro, né? Porque ele precisa manter só os padrões ali. Então, assim, tem energia naquela comida, né? Tem uma disponibilidade para aquela comida. E se a gente pensa na psicologia, o terapeuta ele é o instrumento de trabalho. Não tem um livro que a gente tica e passa, né, uma receita ali. O terapeuta precisa conectar a teoria que ele entendeu, né, que ele compreendeu, que ele aprendeu, a história de vida daquela pessoa e entender que tipo de intervenções vão ser importantes ali para que essa pessoa consiga perceber seus movimentos, né, entender as mudanças que ela precisa fazer, que ela vai decidir fazer. Como é que eu faço isso se eu não tenho tempo nem de me conectar com essa pessoa? Se eu não tenho tempo de me cuidar, né? De me conectar comigo. Tinha um terapeuta que ficava um dia todo sem almoçar. E os adoecimentos foram coisas muito importantes, né? Que nas entrevistas, acho que todos os entrevistados trouxeram algum tipo de adoecimento, né? Inclusive o uso de substâncias, né? Do álcool, de drogas, para dar conta do contexto. Então, que saúde é essa, né? Que saúde é essa que eu promovo à custa do, do falecimento da saúde de um outro, né? A saúde de quem, pô, nessa história? E que condições eu tenho para cuidar do outro se eu não estou tendo condições de cuidar de mim? O que eu Exatamente. posso nesse contexto aí, né, de profissional de saúde, da saúde mental, e que não tem condições, né, de cuidar de si. E assim, eu fiquei pensando várias coisas também, né, em relação ao tempo interno, né, essa necessidade na clínica, eu acho, da gente se conectar com as nossas necessidades, né, entrar em contato com aquilo que a gente está precisando, o quanto que a gente tem de autonomia, inclusive para definir o intervalo entre uma sessão e outra, coisas tão importantes que a gente fala, né, nas supervisões, para o terapeuta, futuro terapeuta, se observar, o que, que ele precisa, qual é o seu tempo, o que, que ele precisa fazer nesse intervalo para ele se reconectar com ele mesmo, e o quanto que nas relações, né, institucionalizadas isso se perde. É porque, primeiro, que você não tem nem esse tempo. Eu fiquei impressionada, porque você colocou todos os entrevistados e o número de horas semanais. E o período, né? Que, em geral, de 30 minutos por sessão. Tinha uma entrevistada que atendia 42 horas semanais. Se são 30 minutos de atendimento, são 84 clientes numa semana que essa E foi pessoa exatamente atende. essa entrevistada que eu coloquei uma cena, né? Porque foi uma coisa que aconteceu. Ela trabalhava lá naquela clínica e ela trabalhava em mais uma clínica de plano de saúde também. E ela entrou na minha sala, eu geralmente deixava a sala aberta no período em que um cliente faltava, enfim, que eu estava em intervalo de almoço. Eu deixava a sala que eu estava ocupando aberta.
E aí ela entrou na sala, ela falou assim, Vanessa, você não sabe o que aconteceu. E aí eu falei, o que foi? Aí ela me contou a seguinte cena. Tô eu sentada na minha poltrona, com muita dor de coluna. E o meu cliente pergunta, doutora, você tá bem? E aí eu respondo pra ele, eu tô bem, eu só tô um pouco com... Ele tava falando alguma coisa, eu acho que eu tava, né? E você tá bem? Eu respondo, eu só tô com um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de dor de coluna. E aí o meu cliente falou assim, você quer que eu fique aqui quietinho, que aí você pode usar o meu tempo, né, para descansar um Não, pouco? ele fala, a sua cara está péssima. É a fala que está na minha frente. Eu Exatamente, separei exatamente. essa fala. Doutora, você está bem? A sua cara está péssima. Ela ri e responde, não, eu não estou muito bem, eu estou com muita dor na coluna e muito cansada. Puxa, doutora, se você quiser, eu posso ficar aqui quietinho. Aí você pode usar o meu tempo para dormir ou descansar um pouquinho. A psicóloga ri e responde: não, não precisa. Sobre o que você estava falando mesmo? Exato. É exatamente disso que a gente está falando, né? Assim, a gente pode ter alguns olhares sobre essa fala, né? Nossa, que psicóloga irresponsável, né? Ou a gente pode pensar, né? Que aconteceu? Qual é esse contexto, né? Uma psicóloga trabalhar nesse nível. E essa psicóloga, ela era essa pessoa que tinha 84 atendimentos por semana. Só um segundo, porque eu acabei de lembrar que eu esqueci de conectar, de ligar o meu computador. A bateria vai acabar a qualquer momento, eu vou ficar Ah, sem ok, luz aqui. ok. Só um segundinho. Ok. Aproveitar para olhar aqui quem está aqui. Muito bom, pastor Sou Monbiju. eu, Pessoa muito sou querida. eu. Acabei de ficar sem luz, mas tudo bem, em algum momento volta isso. Estou ligando o computador de novo. Eu Ok. estava vendo os queridos que estão por aí. Comentários, né? O Marilene Pacheco colocou ter alguém que te escute é muito importante. Paixão Monbiju, né? Eu tenho a minha psicóloga que é um amor. No primeiro dia eu me senti muito bem com ela e falei coisas que não falei para ninguém. A Xiomara Biju é uma pessoa muito, aqui tá com o perfil dela, né? Mas muito especial para mim. É, adorando a ler. A Tia Maciel tá aqui também. Débora colocou, né? Essa aceleração mostra o quanto o trabalho da psicologia clínica também está atravessado por esse sistema capitalista de produção em massa, infelizmente. Exatamente, Débora. E aí eu acho que uma coisa que é importante, né, porque eu acho que essa situação, né, dessa psicóloga me fez entrar num processo assim, como eu falei, a gente pode culpabilizar essa psicóloga, assim como eu culpabilizei a psicóloga que falou, tomara que meus clientes não apareçam, né, num primeiro momento, ou eu posso pensar o que tem produzido isso. E aí quando eu comecei a estudar o que tinha, né, por onde que eu começo, né? Não, e aí eu comecei, eu quis entrar no mestrado para detonar as clínicas de plano, né? Eu falei assim, cara, as pessoas precisam saber disso, eu preciso fazer um movimento. Eu tava revoltada. E aí, é, quando eu comecei a estudar, eu precisei entrar numa história, né? E eu precisei entender o que era o plano de saúde. E aí eu entendi que o plano de saúde, ele vem de um sistema de saúde que a gente chama de saúde suplementar, né? Que é formado pelas operadoras de saúde, que a gente conhece, são os planos, né? E que esse sistema de saúde, ele surge num certo tempo, com uma certa política, num certo contexto histórico, né? Ele surge na década de 30, né, no governo Vargas, e ele se expande na década de 40, principalmente na década de 60, quando a gente tem uma abertura para o capital externo, né? Então, assim, eu tenho um sistema de saúde já, né? Ele surge, já tem o SUS, mas eu tenho um processo também de precarização do SUS para dar espaço para esse capital externo. Isso eu estou falando de história, tá?
Estou falando de contextos históricos. E para quê, né? Para que eu preciso diminuir o investimento numa saúde que é pública para abrir um investimento, para abrir espaço para uma saúde que é privada? E aí, nesse contexto ainda, a gente tem as lógicas de trabalho. Que desde, né, do processo da Revolução Industrial, a gente tem uma ideia de produzir cada vez mais com menos. Então, eu quero ter menos tempos ociosos, eu quero... E a gente tem o Fordismo, né? A esteira de produção. Depois o Taylorismo, o Toyotismo, todos esses sistemas que são pensados para dar lucro. Então, eu precisei olhar para esses dois ambientes que não estavam desconectados e pensando como que isso chega na saúde. Então, sim, a saúde suplementar é uma saúde que não vem para atender a saúde da população, ela vem para produzir dinheiro a partir da saúde. Então, a gente tem um contexto bem propício para terceirizações, para quarteirizações e para esteira de clientes. Um atendimento por plano de saúde é um atendimento express. É um atendimento pela quantidade. Os profissionais que atendem por plano de saúde, eles ganham pela quantidade. E eu não estou falando só de psicólogo, não. Estou falando de médicos. E eu tinha um contexto ainda mais caro a isso, porque a clínica de plano de saúde, ela é a terceirizada do plano de saúde. Então, a clínica se cadastra no plano e contrata psicólogos para trabalharem para ela. Ou seja, eu tenho um processo de quarteirização. Então, não é nem terceirização, sabe? É a precarização da precarização. Ah, Vanessa, então qual era a realidade? Na época, né, os atendimentos por plano de saúde, geralmente eles iam entre 25 e 30 reais por atendimento. O que já é um valor absurdamente baixo em comparação à tabela do PRP, né? E aí, você pensa que você está numa clínica de plano, ou seja, a clínica de plano ainda precisa lucrar com o seu atendimento. Então, você vai dar, né? Ou melhor, você vai receber parte desse valor. Então, tinham clínicas que remuneravam o atendimento por 15 reais, né? Ficavam com 50% e davam 50% pro profissional. Tinham clínicas que remuneravam menos de 50%. Então, eu entrevistei pessoas que ganhavam R$ 7,50 por atendimento. Então, assim, é exatamente isso que a Débora falou. A gente tem um sistema capitalista que começa a funcionar na saúde e começa a produzir formas de vida, formas de ser escutado, formas de ser... formas de se trabalhar, né? Formas de viver. Porque isso começa a interferir nas nossas relações. Como eu chegava, depois de um dia inteiro sem ver, né, meu namorado, na época hoje meu marido, eu pedia para ele, não fala comigo. 30 minutos. Então, assim, eu não tinha mais disponibilidade para as minhas relações. Eu não conseguia sair com amigos, porque o tempo que eu tinha, eu queria ficar sozinha, no silêncio. Então, o que isso produz, né? Sim. Eu fico pensando o quanto que isso não está, essas reflexões, elas não estão naquilo que é público. Se você for procurar, fizer uma pesquisa, plano de saúde, psicólogos em plano de saúde, a pergunta é, vale a pena ou não vale a pena? E assim, na maioria das vezes, né, trabalhar em plano de saúde é visto como uma estratégia para angariar clientes. Olha, para quem está começando agora, para quem está... E realmente, né, à primeira vista, parece ser uma estratégia bem interessante. Porque, assim, a clínica vai fornecer os clientes. O dinheiro é garantido, você sabe quanto você vai receber. Só que aí depois você vai vendo que não é exatamente assim. Porque existe uma instabilidade, porque as coisas mudam o tempo todo, os valores mudam, os prazos mudam. Você
descobre que você só vai receber 3 meses depois do primeiro atendimento, e aí depois você descobre que em alguns momentos são 4, 5, 6 vezes depois, né, daquele atendimento, Tem e glosa, ainda tem né? uma Tem momentos coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que era glosa, no que grupo de o plano pesquisa de a gente saúde teve. autoriza e não Exatamente. paga. E no grupo de pesquisa isso virou até brincadeira, assim, né? A glosa é o gozo do capitalismo, porque é isso, né? O plano de saúde já autorizou o atendimento, você já realizou o atendimento, e 2, 3 meses depois eles vão dizer assim, não teve problema na guia, então a gente não vai te pagar. Então, assim, tudo isso não é colocado, né? Os contratos de trabalho, né? Porque quando eu fui assinar o meu contrato com a clínica, eu quis ler o contrato. E isso parece que não era habitual, assim, né? Porque o dono da clínica ficou, inclusive, muito furioso, me mandou ler no Fica no corredor. corredor, vai para o corredor sentar para ler. E aí, tinha uma palavra que eu nunca tinha ouvido falar. Eu estava assinando um contrato como arrendatária. Falei, gente, que diacho é isso? E aí eu descobri que o arrendatário é um sublocador. Então, assim, a clínica não tinha nenhum vínculo com o meu trabalho. Tudo que eu fizesse ali, eu tinha que me responsabilizar, ele não se responsabilizava. Como se eu só estivesse ali sublocando a sala. Mas, na verdade, todo o processo era controlado por ele, de quantidade de clientes. Eu estava ali como funcionária da clínica. Eles que recebiam, eles que. Mas no contrato eu estava como arrendatária. E algumas clínicas não tinham nem contrato, eu entrevistei psicólogos que não tinham nem contrato, outros como. Enfim, os vínculos eram diversos, mas todos muito frágeis, né? Então, assim, o que a gente está produzindo, né? Mais uma vez. Então, a gente está falando o tempo inteiro de relações inseguras. E relações inseguras, né? E para mim foi muito forte quando eu li um texto do Ricardo Antunes, né? Que fala muito sobre o sentido do trabalho. E ele estava falando dos cortadores de cana. E ele estava falando exatamente isso, né? Que os cortadores de cana, eles ganhavam por produção. Então, eles precisavam produzir muito para ganhar um dinheiro que era pouquinho. Então, daí eles se machucavam, né? Eles entravam num processo de não almoçar, ou de precarizar as alimentações e tal, para conseguir, dentro daquele um pouquinho mais, né? Para levar para casa, né? De dinheiro. E eu falei assim, gente, será que isso que eu estou vivendo é muito diferente? Porque a gente atendia mais um, mais dois, né? Pegava mais um bloco de horários, porque ela era por bloco, para tentar ganhar um pouquinho mais também. Então, assim, o quanto que essa realidade ela é exclusiva das clínicas de plano de saúde. A gente está falando aqui especificamente de um nicho, mas, por exemplo, num congresso, eu tive a fala de um médico que falou que se identificou, né, com o que eu estava falando, porque ele recebia 7 e pouco por laudo que ele fazia. Então, assim, de novo, o que a gente está produzindo? Um médico que recebe 7 e pouco por laudo, quantos laudos ele precisa fazer por dia para ele ter uma remuneração minimamente possível? E se ele recebe 7 e pouco por dia e precisa fazer vários laudos no dia, qual o nível de atenção que ele consegue ter em cada laudo dele? A gente não está falando de laudos, a gente está falando de vida, de pessoas que podem mudar. A gente não está falando de atendimentos, a gente está falando da vida de pessoas que podem mudar por uma intervenção fora de contexto, por uma falta de acolhimento. A gente não está falando da quantidade de cana que precisa para ganhar um pouquinho mais, né? A gente está falando de vidas, né? E você falou dos médicos, desse exemplo, né? Desse médico, e o quanto que essa relação na clínica de plano de saúde também está atravessada, né? Você fala de um modelo hospitalocêntrico, uma lógica da medicalização, né? Porque
o cliente ele não chega simplesmente, diretamente, né, até a clínica, eu gostaria de ser atendido e passa o plano de a carteirinha do plano. Não é isso, precisa de um encaminhamento. Né? E quem é que vai dar esse encaminhamento? É um médico. E para passar por essa consulta, a pessoa sai com um diagnóstico, porque ela precisa de um diagnóstico, né? E ela não vai sair sem uma medicação. Ela sai com o diagnóstico escrito e medicada. Ela já chega com rótulo e medicada para aquele atendimento, né? E o quanto que isso interfere na relação terapêutica, né? Então, assim, ainda tem isso, né? Porque isso acaba criando um estereótipo, né? Não sei se travou. Um estereótipo. Então, para eu fazer terapia, eu preciso ter um transtorno. Eu preciso ter um diagnóstico. E aí, essa ideia, né, de que psicólogo é coisa de maluco, de que eu, né? É isso, a gente começa a trabalhar por diagnóstico. E o quanto, até nesse processo, assim, né? O tempo de eu entender o meu adoecimento. Eu não tô, quando a gente fala de diagnóstico, eu não tô aqui trazendo que a gente não pode ter diagnóstico, tá? Eu tô aqui trazendo no sentido de se eu trabalho por diagnóstico, eu começo a dar comprimidos de bem-estar, se eu não tomo cuidado. Porque nesse tempo, né? Porque eu não estou falando só do tempo de meia hora da sessão. Eu estou também falando de um tempo delimitado de número de sessões. Então, essa pessoa precisa ficar bem em 12 sessões, que é tudo que o plano cobre. E se eu não caibo nesse modelo, então o meu sofrimento ele não se acaba em 12 sessões, o que eu faço? Eu tive situações em que uma cliente minha estava, né, ela tinha crises de pânico frequentes, ela estava em acompanhamento por volta de 4, 5 meses, e o plano bloqueou os atendimentos dela, porque ele disse que o diagnóstico que ela tinha, para o diagnóstico que ela tinha, já tinha realizado o número de sessões permitidas para esse diagnóstico. E aí a recepcionista fala para mim, Vanessa, se você quiser continuar atendendo ela, você vai precisar fazer um documento mudando o diagnóstico dela. Como assim? Como assim? Eu vou mudar, vou dizer que essa pessoa tem outra coisa para ela conseguir mais. Então, assim, o que a gente está produzindo com isso? Qual é o nível de adoecimento desses psicólogos, mas também qual é o nível de adoecimento dessas pessoas que trabalham no direito? Qual é o nível de adoecimento desses profissionais, desses médicos que trabalham por plano de saúde? Qual é o nível de adoecimento que a gente está produzindo nas nossas relações de trabalho? Quantos clientes que eu atendi que não conseguiam ir ao processo terapêutico, que não podiam sair do trabalho em muitos momentos? Não era permitido sair do trabalho para saúde mental. Então, eles precisavam de brechas, né? Eles precisavam, depois de sair do trabalho, na minha hora de almoço. Então, a gente está o tempo inteiro, o que é nosso precisa ser espremido dentro de uma realidade, porque o processo, né, trabalhista não tem, eu não tenho espaço para mim. Eu preciso me anular naquele tempo. Eu não posso ficar doente, eu não posso nada, né? Eu não posso participar da vida do meu filho, da minha filha, eu não posso viver relações se elas não couberem fora do meu horário de trabalho. Então, assim, eu acho importante a gente discutir isso na vida, né, do trabalho do psicólogo, mas também ampliar essa discussão. Porque talvez todos, né, cada um de nós que estamos aqui hoje nessa live, a gente viva relações de trabalho que nos impedem de viver em muitos sentidos. E o que isso está... como que isso está se produzindo, né? Desde a política, da nossa história, das histórias, né, dos processos de saúde. Como é que a gente está produzindo isso? Os professores universitários, né? O que está sendo produzido nesse contrato oral? Então, assim, a gente não está numa discussão só da psicologia. Hoje a gente elegeu esse tema, né? Mas talvez essa discussão ela
Não precisa estar Estamos falando sobre isso. falando sobre crises da existência. Exatamente. E aí, tudo cabe, né? E aí, Vanessa, eu Inclusive as fiquei pensando mudanças, em né? várias... Quando a Sim, pandemia chega e fala, olha, pode ser que a sua vida termine sem você nem perceber. O que que isso produz na gente? vai acabar, vai acabar. Né? E se vai acabar, e se você está vendo ali concretamente, por vezes, dentro da sua casa, né, do seu lado, e realmente acaba, o que você vai fazer com o seu tempo de existência, né? O que você está Exatamente. fazendo? Como você falou, né, desse tempo tão corrido, e quem está nesse sistema não para, né, para refletir sobre a própria vida, e de repente deu esse break, né? E oportunidades, né, de reflexão. E, Vanessa, eu estou com tantas coisas aqui, a gente está no finalzinho, faltam 6 minutos, e eu já falei que, assim, que aqui eu tenho só 8 folhas de anotações, assim, tipo, a gente podia Eu se quase não te encontrar deixei falar, toda Manu, desculpa, semana. me empolguei aqui. Por favor, né? Eu vim aqui para te ouvir, eu te li, agora eu queria te ouvir. Muito E tem bom. muita, muita coisa que, assim, tem vários tópicos, mas eu não queria deixar de falar das linhas de fuga, né? Assim, o quanto que é maravilhoso que tem essa coisa da institucionalização e das regras e de não ter espaço, né, para negociação, não tem espaço para ajustes, enfim, mas o quanto que tem, né, essa quebra das regras, o quanto que me veio uma ideia assim de guias de sobrevivência ali também, né? Quando você fala da criação do grupo de WhatsApp, né, de debates e de trocas e de formas de burlar o sistema, né? Exatamente. Quando a gente percebe que processos éticos da psicologia, inclusive, estão em questão, né? Que prontuários são lidos pelas recepcionistas. Então, peraí. Socorro, Então, eu já não vou colocar o que socorro. eu colocaria no prontuário, porque é sigiloso. Eu só vou colocar no prontuário palavras soltas. Eu vou colocar coisas mais breves possíveis ou eu não vou colocar determinadas coisas no prontuário. Então, assim, Aqui, essas coisas. recepcionistas. As pessoas responsáveis por ler na recepção os laudos para planos de saúde. Eu quase morri, Exatamente. morri quando eu li isso, eu não fazia a menor ideia. E os comentários na recepção a respeito dos clientes, né, o quanto que questões éticas, né, ficam totalmente ali, né, esgarçadas, né, nessas relações. Né? Exatamente. E, assim, a pessoa do plano de saúde que recebe esse laudo, que é lido, né? Ela também não é psicóloga, né? Então, a gente tem uma série de violações de todo um sistema, né? Do processo de sigilo. Então, são muitas questões, né? Mas o que eu acho que é importante é, é a gente lembrar, assim, o quanto que o coletivo, ele, ele tem lugar, né? Porque fazendo uma ação sozinho, eu tenho uma possibilidade. Quando eu me junto com dois, três, a gente aumenta a nossa possibilidade, a nossa visibilidade, né? Então, acho que isso, né, que está acontecendo aqui na live, se eu faço a live sozinho, eu tenho uma possibilidade. Se eu faço com a Emanuele, eu tenho outra possibilidade, porque a gente atinge o público, né, um pouquinho das duas. É, é isso, assim. Quantas pessoas hoje eu tenho acompanhado que estão revendo a vida inteira nessa pandemia? Porque a pandemia colocou na nossa cara que a gente não tem controle de nada. E que a nossa vida, quando a nossa vida fica em jogo, né? Que as prioridades são repensadas. Que os nossos tempos são repensados. Então, assim, fico me perguntando o que essa pandemia ela também está trazendo. Inclusive para a psicologia, né? Sobre seu posicionamento, né? Sobre o nosso posicionamento como terapeuta. Sobre os nossos E limites. aquilo, sim, aquilo que a gente permite, aquilo que a gente não permite, né? Porque, assim, como eu falei, o meu olhar é de fora, né? Eu não tenho essa vivência.
E sempre que eu ouvia, né, alguém falando, eu ganho R$ 9 por atendimento, eu atendo em 30 minutos, eu atendo X pessoas, e assim, e uma rotatividade de atender criança, atender adulto, atender idoso, atender... E sem, né, sem ter tempo de um refazimento, Uhum. né? E assim, eu ficava questionando isso também, né? Com o meu olhar de fora, do tipo, o que que faz com que, com que isso seja possível? Uhum. Como? Como isso pode ser possível? Né? E lendo o seu trabalho, tantos atravessamentos, né, econômicos, sociais, do próprio mundo do trabalho, da precarização, né, das relações de trabalho, o quanto que isso torna possível um horror, né, ou absurdo, não tem ninguém vendo isso, não é possível. Sim, tem pessoas vivendo isso, né, mas existem coisas que tornam que isso seja possível, né? E o quanto que é importante, né, Sustentam, né? criar espaços, sim, de falas e de reflexão assim, sobre isso, porque me dá angústia, na verdade. Sempre que eu vejo, né, uma fala absolutamente superficial em relação às clínicas de plano de saúde, se é interessante ou não para o psicólogo iniciante. E a discussão ela fica aí, se vale a pena ou não, se vai conseguir, né, se vai conquistar clientes ou não, se é um bom Inclusive, não pontapé tinham inicial ou publicações não. sobre isso, né? Eu não achei nenhuma Não, publicação diretamente sobre isso. Eu achei publicação de psicólogo sim, e plano de saúde, mas não de clínica de plano. Tanto é que na minha dissertação eu precisei identificar o que eu estava chamando de clínica de plano, né? Que a gente não está falando de um psicólogo que é credenciado diretamente no plano de saúde, porque para credenciar no plano de saúde, geralmente você precisa ter uma especialização, precisa ter tempo de experiência, e quem tem especialização e tempo de experiência, né, dificilmente vai aceitar o valor que geralmente é pago, né, por plano de saúde. Por isso a gente tem poucos psicólogos, né, credenciados diretamente, o que já é um processo de precarização. Agora, nas clínicas de plano, a maior parte dos psicólogos são recém-formados, né? E acabam ficando mais à mercê ainda dos discursos, né? Quantas vezes eu ouvi do dono da clínica, né? Vocês não podem reclamar, porque pelo menos aqui vocês têm cliente. Vocês não sabem como é que é lá fora. Quanto que esse discurso ele sustenta a permanência, ele sustenta, né? A passividade. Então, tudo isso, né? E eu estou falando de psicoterapia. Em geral, pelo que eu entendo, né? Na psicoterapia, a gente promove a autonomia daquela pessoa sobre a própria vida. E eu vou fazer psicoterapia vivendo um processo que priva a minha autonomia enquanto profissional. Então, assim, muitas contradições, né? sim, você falou uma coisa bem delicada também, assim, de clínicas de professores universitários, né, que convidam os seus alunos. Então já tem uma relação anterior ali, né? E um vínculo, e o quanto que esses alunos se sentem gratos por essa oportunidade, o quanto que aquilo parece, né? O quanto que os alunos eles ficam desamparados, né? Quando eles se formam, essa entrada que costuma ser, né? Cheia de medos, cheia de inseguranças, um mundo desconhecido, e aí de repente tem uma figura ali, né? Conhecida, com um vínculo afetivo importante que faz um convite, né? E é uma oportunidade, está abrindo as portas para uma carreira, né? E essa pessoa, eu acho que fica, que você fala do assujeitamento, né? Assim, e Uhum. fica mais ainda nessa posição, né? Então, são muitas, muitas, muitas as possibilidades aqui, eu acho que de reflexões, né, Vanessa? E já Muito. passamos do Ai, tempo, gente. Queria nosso só tempo acabou. pontuar que, né, que a Rose falou que isso é muito parecido, que essa realidade é muito parecida com o que acontece na rede pública. Eu acho que se a gente usa essa discussão, né, para pensar várias profissões e vários processos, a gente vai entrar numa discussão de novo de processos de vida, de formas de trabalho, é uma discussão muito ampla,
né? Muito. Por isso que eu falo, né, assim, é uma discussão que eu elegi, né, os psicólogos, né, e as clínicas de plano como recorte da minha pesquisa, mas no final das contas eu entendo que eu estou o tempo inteiro discutindo saúde mental e processos de existência, né, e o que que produz esses processos de existência. Então, sim, eu acho que é uma discussão que a gente pode levar para vários outros campos que funcionam, né, com atravessamentos bem parecidos, né, com lógicas bem parecidas. Vários outros campos, vários outros contextos, independente da formação, independente do nível social. Você falou dos professores universitários, quantos professores começam pegando todas as disciplinas do mundo, 500 mil Né, turmas, Manu? né? Não sei, isso eu ouvi falar, você que disse aqui eu estou reproduzindo. Exatamente. Né? Então, o quanto que esse discurso é amplo e fala sobre, né, a nossa existência agora, né, da contemporaneidade. E, gente, por favor, assim, eu nem li, eu não me conectei, mil perdões. Hoje foi, eu confesso que foi o único dia que eu não vi os comentários, porque, assim, eu queria tanto te ouvir, queria tanto, queria tanto. Eu estava tão ansiosa por essa conversa, assim, depois de ler sua dissertação, que eu acabei me desconectando aqui dos comentários. Eu não posso deixar de recomendar. Gente, atendimentos estilo drive-thru, o trabalho de psicoterapeutas em clínicas de plano de saúde, plataforma Minerva, dissertação da Vanessa, tá lá, linda, obviamente cumpre todos os preceitos acadêmicos, mas eu li como poesia, né? E como você fala de uma escrita afetiva, né? Se era isso que você estava intencionando, foi isso que você conseguiu, porque assim me capturou pelo Bastante. afeto. Maravilhosa e muito grata por você estar aqui, que a gente pode ter essa conversa linda. Mais uma vez, assim, muito, muito bom estar aqui, né? Muito bom trazer esse tema. É um tema que particularmente me toca muito, assim, né? É muito bom ver pessoas interessadas nesse tema, né? Rose, Mari, e muita gente, né? Muito querida aqui. E é isso, gente. Eu queria muito agradecer a Manu pelo convite. E queria agradecer a presença de vocês, né? Eu sei que, de novo, na nossa vida corrida é difícil a gente se conectar com algumas discussões, mas acho que se eu tiver colocado uma pulguinha atrás da orelha, deixa eu pensar um pouquinho, né, sobre esse tema, deixa eu refletir da forma como vocês quiserem, né? A dissertação tá disponível, se vocês quiserem me procurar também, eu envio ela diretamente. E eu acho que é isso, assim, né? Que seja um capítulo lá que eu não me entreguei, né? Eu acho que eu vou ver o que a Vanessa fala aqui, mais ou menos. É isso, é uma história, né? Eu conto a minha história com esse campo, e eu acho que é a minha história de vida, né? Em alguns sentidos, e me faz refletir sobre a vida. Então é isso, eu queria muito agradecer a Manu a oportunidade de poder falar sobre isso com vocês. Mais uma Uma vez, história sempre de muito bom vida de estar com forma você. poética. Muito bom, Manu. Obrigada, viu? Imagina, que agradeço Beijo. muito. Beijo, 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 beijo. Abraços à Gente, distância. abraços virtuais. Muito obrigada por todo mundo que participou e por todos os coraçõezinhos que a gente adora. Beijo. Beijo, gente. Tchau, Até a gente. próxima.